A Distrital do Ibirapuera da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realiza neste mês de abril o Mês do Livro Espírita 2025, com o tema central O Céu e o Inferno, em homenagem aos 160 anos do lançamento do livro, de Allan Kardec. As instituições participantes são o Instituto Espírita de Educação, a Instituição Espírita Beneficente Amor e Paz, o Centro Espírita Luiz Ismael e a Seara Bendita Instituição Espírita. As apresentações são do dia 8 ao 28, com o intercâmbio de oradores entre as casas. A sexta apresentação é de Regina Tácula, com o tema Espíritos Arrependidos. Esse evento, ele é da USE e ele se repete, né? Você falou a cada ano. O mês do livro espírita, porque abriu. Porque a gente foca aonde iniciou a doutrina, onde foi lançado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, foi 18 de abril. Vamos seguir. E eu falo, tá bom. A primeira edição do Livro dos Espíritos. Por isso, a gente comemora em abril, sempre com uma obra fundamental, sempre com uma obra básica. E esse ano, você falou o céu e o inferno. Coube a nós, então, na parte 2 desse livro, que ele é composto de uma parte teórica, que explica o céu, que explica o inferno, e na segunda parte, exemplos. Exemplos de tipos de passagem, de tipos de condições de estar na espiritualidade, né? Então, coube a nós a parte dos espíritos dos criminosos arrependidos. O que é essa parte, né? Do que compõe, então, essa condição para a gente entender o Livro dos Espíritos? Por que aparece essa parte? Se nós olharmos, pouca gente lê o livro O Céu e o Inferno, né? Ele é um dos livros menos lidos, é a obra menos conhecida dentre os espíritas, mesmo dentre os expositores de casas espíritas. Tá? Então, se nós abrirmos a página de rosto do livro O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar logo abaixo do nome esses dizeres. Então, o que é o Céu e o Inferno? O que é esse livro? Ele é um exame comparado das doutrinas e sobre a passagem da vida corporal, né? Então, a passagem da vida corporal para a vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas. Ele também fala sobre anjos e demônios. Ele ainda continua falando sobre as penas e outras situações que a gente se questiona muito na nossa vida, né? E nesse segundo, então, continuando, ele ainda nos dá esses exemplos, essas modalidades de sentimento, de condições de arrependimento. Se nós pensarmos nessa lógica que conduz à individualidade, que nos faz acreditar, né, que a doutrina espírita nos mostra que somos que somos indivíduos, que fomos criados para termos uma identidade, para respondermos por essa identidade, nós vamos ver que também nos aponta que a sorte de cada alma, ela deve depender não só de um fortuito, mas, acima de tudo, ela depende das qualidades pessoais de cada um, né? A gente ouviu agora há pouco o nosso colega falando sobre a ação e reação, a causa e efeito. Por que o espírita fala em causa e efeito e não ação e reação? Ele acabou de explicar. Porque não é o olho por olho, dente por dente, não é a ação feita que vai se propagar com a mesma intensidade no retorno. As atitudes entre a causa e o efeito, elas modificam a reação reversa. Por isso que a gente não fala em ação e reação. O espírita fala em causa e efeito. Porque existe essa possibilidade de amenizar ou até de agravar o efeito. Ok? Segundo, então, os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, né? E para
para ter essa responsabilidade, para ter esse compromisso com as suas atitudes, ele tem que ter liberdade. E aí entra o livre-arbítrio, né? A nossa condição de poder opinar. A gente só adquire o livre-arbítrio, nós seres, né? Seres caminhando para a perfectibilidade, a gente só adquire essa condição de liberdade quando a gente toma consciência dos nossos atos. Não é porque nós atingimos a inteléquia dos reinos inferiores da natureza e chegamos a sermos espíritos que a gente passou a ter consciência, ou saber que tem consciência. A gente ainda não assume atos, porque não há vagas, não há lacunas, tudo é uma questão de continuidade na existência. Então, este desenvolvimento é lento, ele é gradual, ele vem no passo a passo. Então, a gente necessita entender, pela evolução, que nós somos seres inteligentes e temos consciência, portanto, temos responsabilidades e podemos agir como quisermos, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E nisso a doutrina espírita, ela nos cobra de uma forma bem rígida. Quando a gente fala, a doutrina espírita ela é consoladora. Não, ela é rígida. Ela fala em evolução individual. Ela fala em aprimoramento individual. Eu não cresço com a opinião do outro. Eu não cresço com aquilo que o outro quer que eu faça ou deixo de fazer. Eu evoluo. A gente nem tem essa palavra, né? A gente nem tem esse conceito dentro da doutrina. Mas eu cresço pela minha responsabilidade. Eu cresço quando eu quero. Eu cresço quando eu tenho vontade, porque eu posso optar por isso. Então, dentro deste conceito, né, se não houvesse o livre-arbítrio, não existia a responsabilidade dos atos, não teria por que o ser evoluir, ou ser empurrado para frente só pelos nossos belos olhos, ou pela nossa condição numa encarnação. Não. Então, é o livre-arbítrio que nos dá a responsabilidade pelos nossos atos e nos cobra o porquê de cada ato e nos leva, então, à evolução ou até uma lentidão nesse processo. Aprendemos muito na erradicidade, mas somos postos à prova na vida fenomênica, nesse mundo de relação, onde nós nos relacionamos com o outro. Porque é aqui que a gente vai ser testado. Será que eu aprendi mesmo a respeitar o outro? Será que eu aprendi mesmo a ter paciência com o outro? Estando na erradicidade é muito fácil. No mundo fenomênico é que as situações se mostram mais difíceis, né? Então, dentro desse capítulo, e a gente entendendo essa doutrina, como ela nos fala da passagem da vida para a morte, Kardec e os espíritos, então, que colaboraram na edição dessa obra fundamental, eles nos colocam 5 exemplos de espíritos criminosos arrependidos, né? Então, nós temos o Verger, que é um padre, ele assassina um arcebispo de Paris. Nós vamos ter o Lemaire, que é um criminoso condenado à pena última, ou seja, a morte. O Benoit, ele é um frade sem fé. Ele se identifica assim, ele se coloca assim. Sou um frade sem fé. Castel, eu não falo francês, né? Castel Notaire, ele assassinou o irmão e a própria esposa um tempo depois. E temos, então, também o depoimento de Jacques Latour, que assassinava para roubar. Dentro desses conceitos, dentro dessa condição, a gente começa a ver o exemplo dado pelo Verger. O Verger, ele nos fala, ele foi evocado no mesmo dia da sua execução. Então, foi um espírito que ele morreu, né? Ele foi condenado a 3 de janeiro de 57 e ele foi executado a 30 de 1 de 857. E no dia da sua morte, ele é evocado por um grupo de médiuns. E as perguntas, ele vem assim de pronto, né? E quando vem a primeira pergunta, ele responde: eu ainda estou preso no meu corpo. Apesar de já ter morrido, apesar dos sinais vitais terem se extinguido, ele ainda está preso
no corpo. Matei por não tolerar a humilhação. É um caso de assassinato, sem menor significância, sem menor razão justificável, né? Mas a humilhação, esse sentimento, essa fraqueza, essa vaidade, ela tem uma razão muito forte no ser humano que o impede a evolução, né? E ele não foi diferente de um grande número de indivíduos, de pessoas, de homens encarnados, homens no sentido genérico, homens e mulheres. Então, ele fala, eu não aceito, e eu fui humilhado pelo padre, e eu não tolerei, matei. Isso é fácil? Não. Essa situação, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem. Esse fator, dentro da violência, ele tem muito poucas vezes a característica de defesa, de sobrevivência. Normalmente, ele vem por motivos banais. E hoje discute-se muito isso, né? A banalização da violência. Então, dentro desse conceito, ele explica. Ele falou, olha, estava tão... Agora que eu cheguei aqui nessa explicação, para falar com vocês, saí da morte, né? Fiz essa passagem e permaneci num turbor sem saber se estava vivo ou se estava morto. E essa é uma condição da maioria daqueles que fazem a passagem de uma forma violenta, né? Acrescentar a agravante de não ter arrependido ainda em vida. O que isso significa? Que ele reconheceu que se ele tivesse se arrependido antes da morte, ele teria conquistado uma situação na erraticidade muito melhor da que ele teve. Muito mais sem sofrimento daquela que ele teve, né? Então, cada criminoso, cada arrependido que nos é colocado nesse livro, a sua história traz uma mensagem, que todas, no fim, acabam no mesmo objetivo, na mesma ideia, no mesmo conceito. Elas nos trazem os valores morais básicos de homens de fé. Não vamos colocar uma religião. De homens de fé, homens de moral, homens que creem e respeitam a vida e a morte. O segundo, então, exemplo que o livro nos traz é de Lamé. Ele foi condenado à pena última pelo júri de Asnê e é executado a 31 de dezembro de 1857. E ele é chamado, né, por um grupo de médios a 29 de janeiro de 1858. Todas essas evocações, todas essas chamadas são muito próximas da passagem. Então, quando a gente fala, mas não tem que ter um tempo, não tem que ter uma condição, não tem que ter um período para que haja essa comunicação, isso é muito teórico, né? Tudo depende de como estava, por que foi e qual a condição de evolução desse espírito e qual a necessidade dele se comunicar. Então, afirmar, bater martelo, que todo mundo tem o mesmo quadro, tem o mesmo tempo, tem esse mesmo movimento, né, seria errôneo fazê-lo. A gente não pode afirmar esse tipo de coisa, porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu porquê estar fazendo a comunicação e em que momento fazê-lo. Senti uma dor imensa, vi o sangue que corria e mais pungente se me tornou a minha dor. Se a gente parar e pensar, nós sentimos dor na erradicidade. O espírito, a essência, sente dor? Não, a gente não sente. Então, tudo isso está na memória, tudo isso é aquilo que já foi experimentado em vida, e ao olhar, a gente passa a achar que está sentindo. E acha não só uma questão de sensibilidade, mas uma questão de arrependimento, uma questão de entendimento, uma questão da necessidade de caminhar além. Então, dentro desse quadro, a gente sabe que a hora que ele viu o sangue, ele associou, né, a uma ideia já vivida ou uma ideia já vista, não importa, mas que ele associou
a dor, essa dor física. E ele ainda continua, a dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física. Se já fez a passagem, não existe mais o físico, não existe mais o corpo biológico, né? E o perispírito, ele faz a transmissão, embora ele seja esse corpo material, né? Essa camada perispirítica, é a camada material que dá a sensação, que passa a mensagem, faz a comunicação, corpo biológico, com a essência espiritual. Se o corpo físico acabou, o perispírito, ele não tem mais o que passar, mas guarda essa sensação. Então, é tudo sensação, não é real. Eu estou sentindo o meu corpo ardendo. Não, não estou. Não existe isso, não tenho isso, né? Eu tenho a lembrança do que é ver um fogo queimando um dedo, queimando alguém. Então, eu sei que é aquela sensação. E mesmo assim, quando eu vejo queimando alguém, o meu limiar de dor não é exatamente igual ao do outro. Cada um tem o seu limiar de dor. Então, a gente tem que levar em conta o que é consciencial, o que está na nossa memória, o que está na nossa consciência, e saber o que realmente é físico. A sensação é física. E por que ele é física? Ele continua explicando. Sentia muito a minha dor, estava completamente ligado a ela. O apego dele à materialidade era tão grande que ele sentia como se ele tivesse realmente todas essas sensações e ele não conseguia se afastar do corpo. Não só ele, como muitos outros. Então, a gente tem que avaliar a condição do desencarne, a emoção, a valorização do outro e o porquê que a gente está fazendo essa passagem. Eles ainda nos falam do Benoit, né? Ele, sem ser convocado, sem ser anunciado, ele se apresenta espontaneamente aos médiuns em março de 1862, dando este nome e dizendo ter morrido em 1704. E padeceu horríveis sofrimentos. E aí ele é questionado, né? Ele é um frade sem fé. Por que ele se intitula um frade sem fé? Porque ele era uma pessoa simples, uma pessoa de poucas posses, mas inteligente, culto, e aí ele resolveu servir, ir para o sacerdócio, para poder atingir o poder, atingir fama, e ele usou muito mal desse poder. Ele abusou do que lhe foi dado. Ele corrompeu pessoas, ele abusou de pessoas. E aí, ele não estando mais, assim, suficientemente liberto dessas ideias terrenas, de modo a compreender que essas torturas são infinitamente morais, né? E ele assume isso, que a dor que ele sente, o arrependimento que ele sente, é porque ele sabe o quão errado ele agiu, o quão perverso ele foi com as pessoas, o quão ignorante ele foi por ter cobrado de alguém, por ter agido contra alguém pelo seu próprio poder. Então, ele coloca como resposta a pergunta feita pelos espíritos, né? Como ele compreende essas torturas, ele responde, sofrei-as, meio sem correção, sinto-as, vejo os meus carrascos que têm todos uma cara conhecida, em nome que repercute em meu cérebro. Então, quando que ele sabe que ele está errado? Porque ele se incomoda, ele vê o seu algoz em todos os momentos. Ele começa a entender a sua dor. E ele vê nas pessoas, ele vê no nome aquilo que reverbera na sua mente, né? E ele começa a questionar por que eu não me arrependi antes, por que eu não fiz algo diferente. E ele entende, então, que não é o momento. Que ele agiu de uma forma errônea por interesse pessoal. E isso ele se cobra ao morrer. A gente tem também o espírito de Castelnaudary, talvez ele seja o espírito mais conhecido, a história mais conhecida dentro do céu e inferno, né? Ele faleceu em 1659, aos 80 anos, sem nunca ter cumprido pena nem respondido pelos seus atos criminosos. Dentro dessa condição, ele ficou preso a um imóvel, ficou preso a uma casa.
o seu espírito ficou retido numa casa depois da sua morte. Então, as pessoas diziam que era uma casa mal assombrada, havia rumores, haviam várias manifestações que aconteciam aí, e interrogado, né, São Luís, a esse respeito, ele responde, ele é um espírito da pior espécie, é um verdadeiro monstro. Por quê? Houve uma pessoa que quis comprar esse imóvel, essa pessoa morreu de uma forma, assim, sem explicação, o filho veio e foi cobrar, e aí soube que a casa era mal assombrada, esse filho veio cobrar uma postura desse espírito, disse, eu vou enfrentar esse espírito, e ao querer enfrentá-lo, ele é agredido, e ele disse, isso aqui não pode ficar assim, alguma coisa tem que ser feita. Essa casa já tinha passado por N condições para tentarem afastar esse espírito dali. E ele não saía da casa, ele se considerava o dono de espaço, né? E aí ele, habitando nessa casa, ele tinha matado, ele tinha assassinado o irmão por inveja, por ciúme, né? E depois de um certo tempo, né, ele conseguiu também matar a esposa nesse mesmo imóvel. Então ele dizia, eu não posso sair daqui, eu estou preso aqui dentro, se eu atravessar a porta, né, não estou preso a nada que me agarre, nada que me contenha, mas se eu atravessar a porta, é um nevoeiro total, é uma sombra total, eu não consigo sair daqui. E aí, então, ele pede ajuda, né, para que os espíritos, para que os médiuns o socorram. E a forma mais simples de socorrer um espírito em desespero é orar por ele. E aí, então, nós vamos para o Jacques Latour. Outro assassino, condenado na França, em 1864, em setembro de 64, e ele vem numa reunião muito pequena, não é uma reunião desse tamanho, uma reunião de meia dúzia de pessoas, ele também se apresenta sem ser anunciado, sem ser chamado, né, em setembro de 1864, e aí ele pede ao médium lápis e papel. E ele, então, escreve, arrependo-me, e põe o nome dele. E aí ele é questionado, né? Que motivo levou você a se manifestar aqui? Porque eu estive em outros lugares e fui desrespeitado, fui desconsiderado como espírito sofredor. Debocharam de mim, me questionaram, me interrogaram, mas para curiosidade do que eu tinha feito. Ninguém queria me ajudar de verdade. Então, dentro desse conceito, dentro dessa condição, nós temos que aprender ou valorizar algumas coisas para o nosso dia a dia e para o nosso procedimento. Nosso dia a dia enquanto ser humano e nosso procedimento enquanto espíritas, né? Enquanto médiuns. Primeiro, assim, o que fazemos dentro de uma casa espírita? Como trabalhamos dentro de uma casa espírita? Precisamos respeitar, precisamos entender a aflição de quem nos procura ou do espírito que nos procura. Porque para nós pode parecer uma banalidade, mas o meu sofrimento é sempre maior do que o do outro. Então, eu preciso de ajuda quando eu peço. E é esse conceito que a gente tem que ter, né? O médium tem uma responsabilidade muito grande dentro de uma casa espírita. Além do seu modelo no dia a dia da existência, ele tem, dentro da casa espírita, uma valorização e tem que ter uma condição moral bastante acima da média. A gente também vai pensando que nessa situação da piedade, do socorro, tudo que se pede é o arrependimento para ser socorrido, para sair dessa condição angustiante, uma condição que é meramente mental. São os meus erros, as minhas agonias que me prendem num determinado lugar, que eu me sinto atraído por um espaço físico, eu me sinto atraído por um espaço físico real. Não espaço físico conceptual que não existe. Eu posso me sentir atraído pelo espaço físico, por uma casa, por um carro, por uma praça, enfim, um lugar que marque para mim e me mostre o que eu errei. Eu posso estar preso ali? Posso, porque eu não tenho forças para sair, não tenho forças para me avaliar, não tenho forças para me ajudar sozinho, né? Então, dentro dessa condição, eu posso estar preso a alguns lugares? Posso.
impor arrependido, presos. E a dificuldade de eu sair desse quadro, a dificuldade de eu sair dessa condição, é porque eu quando eu me arrependo após a minha morte, após a minha passagem. Se eu reconhecer os meus erros, se eu me arrepender do que faço, ainda em vida, esse desligamento do corpo da matéria, esse desapegar, é muito mais rápido. Eu não fico nesse sofrimento que eu crio para mim, que eu me imponho como dor, né? Então, dentro dessa condição, a gente tem que pensar o que é o arrependimento. É um arrependimento da boca para fora? É um arrependimento de verdade? É um arrependimento que me falta moralidade? É um arrependimento que me falta instrução? Ou que exacerba interesse e exacerba a falta de moralidade? Né? Então, se eu tomar consciência disso e tentar me aprimorar e tentar caminhar dentro de valores axiológicos ligados à religiosidade que me é inerente como ser humano, e não importa aí a religião. Nós estamos falando de religiosidade, aquilo que é meu, aquilo que cada um de nós tem, porque traz consigo desde a sua individuação. Então, se eu me ligar disso, se eu quiser atualizar essa essência divina que está em mim, e quiser me aperfeiçoar de uma forma mais rápida, eu posso caminhar para a perfectibilidade de acordo com a minha vontade, não de acordo com a minha acomodação. Então, dentro dessa condição, a gente volta a dizer, é fácil tirar uma pessoa desse estado? Não, leva tempo, às vezes muito tempo. Por isso que nem sempre a pessoa sai, porque quem está ajudando, o encarnado ou desencarnado que está ajudando, desiste. Mas tem que ser perseverante quem está na ajuda. Orar sempre. A oração é um grande passo para tirar dessa condição, para fazer a pessoa despertar para uma outra realidade. E é isso que a gente tem que procurar fazer. Orar, trazer de volta a realidade, trazer de volta a consciência do ato, através da oração, e sempre ajudando. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um processo moral realizado em apenas uma pequena porção, né? Uma pequena quantidade de circunstâncias, a gente já consegue perceber isso. Então, é nessas pequenas modificações, nessas pequenas atualizações de valores, em que a gente tem que se apegar para continuar ajudando aquele que necessita. E a gente pode, então, pensar que quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o mais fácil é orar por eles. Não tem mágica, não tem nenhum efeito sobrenatural. Tem a força da nossa fé, daquilo que nós acreditamos e do sentimento que nós colocamos na oração. A Distrital do Ibirapuera da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, agradece sua visualização e convida a assistir à próxima apresentação. Será de Ivan Moraes, falando sobre espíritos endurecidos. USE Distrital do Ibirapuera, difundindo o conhecimento espírita.